Quando eu completei 18 anos, eu recebi, porra, acho que talvez o melhor presente da minha vida, que foi um carro, né? Enfim, foi uma época muito legal. Eu ganhei um Peugeot na época, foi meu primeiro carro, meus pais me deram, e eu fiquei muito feliz. Mas com o passar do tempo, eu comecei a ficar um pouco mais independente, eu comecei a ter meus próprios custos, e aí as coisas azedaram. Eu, obviamente, acabei vendendo o meu carro para poder suprir algumas necessidades, né, que eu precisava, e de lá para cá eu venho fazendo muita conta e cheguei a várias conclusões sobre qual é a forma mais barata de você adquirir um carro, de você comprar um carro, tá bom? Então no vídeo de hoje eu vou te ajudar justamente a isso, a entender qual o jeito mais barato de você comprar o seu próprio carro. Vamos lá! Eu não sei se você percebeu, mas eu ganhei um whisky aqui sensacional. Um Chivas Regal, um blend de 12 a 18 anos. Se você já tomou, me dá um toque, me dá uma dica aqui, que eu acho que isso daqui é muito chique pra mim. Me dá um toque aqui nos comentários. No vídeo de hoje, eu estou partindo do pressuposto que você quer comprar um carro. Eu não estou te dando um comparativo de se vale mais a pena comprar um carro, andar de táxi, andar de transporte público. A ideia não é essa. Inclusive, se você quiser ter uma noção do que é mais barato, se é andar de carro ou de táxi, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, tá? E chega à sua própria conclusão. Porém, partindo do pressuposto que você quer comprar um carro, que você está decidido a comprar um carro, a ter uma caranga aí para dar uma volta, ou para ir para o seu trabalho, ou para simplesmente ter mais conforto, existem 3 formas principais que você pode utilizar para comprar seu carro, certo? Então, óbvio que se você quiser comprar, a melhor maneira é sempre comprar à vista. Não existe forma mais barata do que à vista. Então, se você tiver dinheiro, vai na concessionária, vai onde você achar que é melhor. Até uma dica, vai às vezes em sites de compra de carros seminovos e tudo mais. Eu acho que é a forma mais correta e mais barata, né, onde você tem o melhor custo-benefício para comprar e compra. Agora, se você não tem dinheiro para comprar, se você faz parte da maioria dos brasileiros, que afinal de contas acho que parece que está todo mundo quebrado, sempre a gente nunca consegue comprar nada à vista, vamos lá que eu vou te dar algumas dicas e algumas informações. Das 3 formas principais que você tem para comprar um carro, existem 2 que são muito populares. Quais são elas? Consórcio e financiamento. No consórcio e no financiamento, no consórcio existe uma certa dificuldade para você fazer uma projeção, porque geralmente você vai pagando uma parcelinha mensal e você pode tirar o seu carro antes do tempo, né? Receber uma carta de crédito para você comprar o seu bem antes do tempo. Mas você pode comprar hoje, ou você pode acabar pegando seu carro só daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Então, para esse comparativo, eu vou levar em consideração que você consegue tirar o seu carro já no momento que você faz o consórcio, para você poder comparar com todas as formas que eu vou falar agora, beleza? Então vamos lá. Se estiver comparando consórcio e financiamento, o que a gente precisa ter em mente? A gente precisa ter em mente que primeiro a gente precisa ter um exemplo, né? Eu estou colocando como exemplo um carro no valor de uns 45 mil reais, que é um carro meio padrão, talvez um pouquinho acima só do padrão do brasileiro hoje, tá? E para você comprar esse carro, se você for fazer um consórcio de 36 meses, você vai pagar mais ou menos R$ 1.487, tá? E se você fizer um financiamento, você vai pagar mais ou menos R$ 1.828, tá? Então você tem essa parcela mensal. Só que se você faz isso, você concorda que você já tem o seu carro, então você tem custos com ele, você precisa se preocupar com gasolina, com estacionamento, com depreciação, com seguros, com algumas coisas que eu nem coloquei aqui, como por exemplo multa. Eu mesmo tomei 3 multas nos últimos 3 meses. Meu irmão até falou que eu sou speed racer das multas, mas enfim. Você tem custos até que não estão escritos nessa simulação, só que existem, tá? Então, todos esses custos acabam gerando um valor mais ou menos por volta de R$ 1.651 por mês, se você tem um carro no valor de 45 mil. Tá? Então, se você tem um custo desse, você precisa ter em mente que não é só o valor do financiamento ou do consórcio que você precisa pagar, né? Você tem esse valor mais o custo
da manutenção e o custo de você ter o carro em si, que você já precisa levar em consideração. Então, se você vai fazer alguma simulação, você não precisa simplesmente poder pagar as parcelas. Você precisa poder pagar as parcelas e o custo que o carro gera para você, tá? Isso daqui vai gerar mais ou menos, em um financiamento, um custo total de R$ 3.479, tá? Enquanto que num consórcio, o seu custo total vai ser de mais ou menos R$ 3.140. Tá? Então veja que o seu custo mensal é desse que está escrito aqui do lado. Você tem um custo relativamente alto. E se você for levar em consideração todo o custo que você tem do período em que você começa a financiar ou pagar o consórcio do seu carro até o período em que ele realmente está totalmente quitado, né, o período de 3 anos, no consórcio você terá desembolsado um total de R$ 111.300. Então é um valor muito alto, tá? E se você fosse fazer isso através de um financiamento, você teria pago um valor de R$ 125.268. Então veja que dentre essas duas formas, o consórcio costuma ser um pouquinho mais barato, né? Então se você puder escolher, obviamente, o consórcio ele tem as suas vantagens, tá? A desvantagem dele é que com o consórcio você não simplesmente sai ali da concessionária com o carro já na mão. Você precisa contar um pouquinho com a sorte, ou você precisa dar alguns lances e ter um valor para dar entrada, tem algumas outras coisas um pouquinho mais complexas. Mas no geral, o consórcio é mais barato que o financiamento. Agora, se a sua motivação de comprar um carro geralmente é a de não andar mais de transporte público, eu quero minha segurança, eu quero meu carro, etc, mas eu não tenho dinheiro ainda, então talvez eu tenha uma solução para você mais barata do que essas duas que eu acabei de falar. Se você andar mais ou menos 25 km por dia, né, para ir até seu trabalho ou até seu compromisso, etc, e voltar, que aliás foi exatamente o número que eu usei como parâmetro para os exemplos anteriores, você pode simplesmente pegar e seguir na mesma lógica acima, né, que eu falei do custo do carro mensal. Ao invés de você ter um custo com o carro, você pode ter um custo com um Uber. Então se você tiver um Uber para você andar 25 km por dia, né, você teria um custo mais ou menos de R$ 1.605. É isso que você gastaria com Uber. Então veja, esse custo não é tão superior ao custo que você desembolsa com o seu próprio carro. Então dessa forma, você continua tendo um carro, você pode, tendo assim, não é seu, mas você pode ir para todos os seus compromissos de carro. E eu inclusive acho que é um baita conforto, porque você não precisa se preocupar com nada, não precisa se preocupar com batida. Eu acabo trabalhando e fazendo muita coisa enquanto eu estou em Uber, por exemplo, então eu otimizo muito meu tempo, eu gosto pra caramba disso. Então é um custo muito semelhante ao de você ter um carro, né? Só que sem vários riscos envolvidos. E enquanto você paga esse valor mensal para os seus compromissos, né, de R$ 1.605, você pode ir guardando dinheiro para comprar o seu carro à vista. E, obviamente, quando você não pega um empréstimo, né, quando você não tem um financiamento, um consórcio, alguma coisa assim, você faz os juros trabalharem para você e não o contrário. Porque se você financia alguma coisa, você está pagando juros para alguém. Então, geralmente tem um banco, alguma instituição ganhando dinheiro. Agora, se você investe para comprar ele à vista daqui a 36 meses, você pode investir uma parcela muito menor. E essa parcela é mais ou menos de R$ 1.144, ou seja, é muito mais barato do que um financiamento e do que um consórcio. E se você levar em consideração que você paga R$ 1.144 e R$ 1.605 com o custo de um Uber mensalmente, você tem um custo total mensal de R$ 2.749. Ou seja, muito mais barato do que um financiamento, um consórcio, e você não abriu mão de continuar andando de carro durante esses 3 anos. Então veja que foi uma sacada muito melhor. E por que eu digo isso? Porque no final de 3 anos, você vai ter desembolsado um valor de R$ 98.960, contra no consórcio e no financiamento essa diferença aqui do lado.
Então essa é uma forma muito melhor para você que quer comprar um carro e não quer precisar abrir mão de ir de carro já no D0, já hoje, para o seu compromisso. Tá? Utilize o Uber, que é uma das alternativas mais baratas que tem hoje. Ou seja, a gente está falando de você economizar, em muitos casos, mais de 25 mil reais em um período de 3 anos. E pô, se a gente está falando que a gente quer uma vida saudável, financeira e tudo mais, a gente pode tomar esse tipo de decisão. E se a gente toma esse tipo de decisão com frequência, não só no carro, mas em várias outras coisas na nossa vida, a gente acaba juntando de pouquinho em pouquinho e formando um patrimônio bem maior lá na frente. A gente faz os juros trabalharem para nós e não para o banco. Esse é o objetivo que eu tenho com vocês. Então, se apegue a esses pequenos detalhes, beleza? Agora, se vale a pena ou não ter carro, é uma questão mais pessoal, né? Você precisa levar em consideração várias coisas e principalmente emocionais, porque quando a gente fala de argumentos racionais financeiros, geralmente não vale a pena. A não ser que, sei lá, você tenha filhos e você precisa ter um carro porque pode dar algum problema de madrugada, você quer na hora levar seu filho para o hospital, ou então você precisa de um carro grande porque tem uma família grande, coisa do tipo, aí beleza. Agora, se você quer ter a noção exata se vale a pena ou não você ter um carro ou não ter um carro, dá uma olhadinha nesse outro vídeo aqui que eu falo sobre a comparação de carro e táxi e você pode tirar sua própria conclusão, beleza? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, obviamente, curta aqui embaixo, deixa um comentário e se puder compartilhe esse vídeo, porque seria muito legal que essa mensagem chegasse a várias outras pessoas. Afinal de contas, quase todo mundo que eu conheço compra um carro financiado ou através de um consórcio. Pouca gente compra à vista, tá bom? Então eu te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!